Fala galera do Pod Sante, começando mais um episódio aqui. Hoje eu tenho a honra de conversar com ele, que é um empresário e parte também do time de pastores de uma das igrejas mais relevantes e importantes. Uma mente pensante, uma mente cuidadora, a Igreja Batista Brasa Zona Norte. É uma honra dividir a mesa e conversar com esse cara que muda por onde passa, transforma também sua comunidade em gerações. Hoje vai ter muito assunto interessante. Pastor Ricardo Glavan. Obrigado. É Glavan mesmo? Glavan. Não é Glavan. Não, Glavan. Glavan. Pastor Ricardo, obrigado por estar aqui, meu amigo, aceitar o convite tão prontamente. Para mim, querido, é uma honra, André, estar aqui com vocês, participar desse programa e te conhecer aqui, um pouquinho da tua história, também me sinto muito honrado. Muito obrigado, pastor. Conta um pouquinho de ti, fala da tua história, então. Seria interessante, onde você nasceu, foi criado, oriundo de onde? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre. Opa! Nasci em 1968. Olha só. Sou casado, eu tenho uma esposa há 30 anos, marido de uma só mulher, tenho 3 filhos, 2 do meu casamento, um que eu descobri porque eu era muito louco, usava drogas, bebida, descobri na caminhada, me converti, tive o privilégio de assumir essa paternidade. Hoje meu filho, eu batizei ele, fiz o casamento dele, é um dos pastores da Brasa, ali na zona sul de Porto Alegre, em Ipanema. Opa, que coisa linda. Então essa é a minha história, já sou avô, tenho 3 netos, presido aqui a Igreja Brasa Zona Norte. Vim ali da Brasa, nossa matriz, da Carlos Gomes, ficava ali perto do Chiqueirão do Grêmio, na Carlos Barbosa. Pode encerrar a entrevista aqui, por favor? Eu já vi. Obrigado, pastor. Conversamos com ele, pastor Ricardo, que Deus abençoe. Valeu, gente. Tu acredita que a minha filha é gremista, colunista do Grêmio? Minha outra filha é gremista e a minha esposa é gremista. E o que deu errado contigo? O que tu acha que aconteceu? Assim? Na verdade, eu tinha um pai, o avô delas morreu, meu pai era colorado doente. Uhum. E se ele estivesse vivo, certamente a história seria diferente. Mas as primas, as sobrinhas, todos são gremistas, então eu acabei perdendo as filhas pro Grêmio. Que coisa. Bom, enfim, a igreja, o senhor se converteu, né, da igreja na antiga Carlos Gomes, próxima ali no bairro da Zenha, né? Isso, ali na Zenha. Que legal. Então viemos dali, a partir dali nós fomos enviados para a Zona Norte. Já faz 24 anos isso, 25 anos na verdade. 25 anos, em um ano montamos a Igreja Batista Brasa Zona Norte, que veio oriunda de um grupo caseiro. Opa! Nos estabelecemos ali e até hoje estamos ali. A igreja começou com um GC, com um grupo caseiro? Com um grupo caseiro, na casa da irmã Estelita. Começou numa mesa, num jantar, me convidou. E tínhamos o mesmo sonho de plantar uma igreja. E a partir dali o papai foi nos abençoando. Deus. Crescemos, graças a Deus. Que coisa linda. E estamos tocando a obra ali, na Zona Norte. E claro que números não é o foco, né? E nem tão importante, mas também é sinônimo de crescimento, de Deus abençoando, né? Hoje em dia a Igreja Batista Brasa, ela tem quantas pessoas? Ali nós temos na Zona Norte 500 membros. 500 membros? Isso, ativos, 500 membros. É um número excelente, né? Também a partir dali nós plantamos mais 7 igrejas para fora, né? Fora aqui, tem igrejas fora do estado. Também nós temos ali em Ipanema, temos em Gravataí, aqui em Gravataí, ao lado de Cachoeirinha. Temos também em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Ingleses. São em vários lugares aí que a gente tem, São José, que enfim, legal. igrejas filhas que foram, a partir desse grupo caseiro, se esparramou para fora também do estado. Coisa linda, pastor. Que história maravilhosa. E aí eu já aproveito para contar um pouquinho daquilo que tu estava me falando sobre a história da Igreja Brasa, né? Essa Igreja Isso. Batista e tudo. E vou tentar reproduzir a mesma pergunta. Aí tá, porque é uma curiosidade que eu tinha, daí o senhor pode novamente contar que me surpreendeu muito, que foi a Igreja Batista tem uma convenção, né? Sim. Assim como a Assembleia de Deus e tudo. E aí a minha pergunta foi, a Igreja Batista Brasa, são todas batistas, o CNPJ é o mesmo, a identidade, as coisas igual? Ou é um pouco que nem a Assembleia de Deus, que hoje em dia tem a Assembleia de Deus, isso, aquilo outro, aquela outra e tal, né? E são CNPJs diferentes ali da primeira igreja e tudo.
que aconteceu? Aí tu estava me contando a história linda do começo dessa igreja. É, a Brasa, ela é assim, é uma igreja que veio, está estabelecida há quase 120 anos, é a mais antiga igreja batista em Porto Alegre. Era uma igreja que eu te diria que vem da Reforma, né, secular, e ela passou por um processo de despertamento, de avivamento, numa cantata de Natal. Foi um derramar do Espírito na época, e foi tirada uma foto desse evento ali, uma cantata de Natal, e teve fogo na foto. E aí, na época, os pastores, pastor Gessé, nós mandamos analisar. Quem tem acima de 50 anos vai entender o que eu estou dizendo. Mandamos analisar na Kodak. Só quem tem acima de 50 anos vai entender. A Kodak é que revelava os filmes na época. Como então assim, foi revelava? mandado. Foi mandado. Tinha profecia, revelava os filmes. Boa, você é rápido. E aí eles atestaram que era fogo. E a partir dali, então, ratificou o nome Igreja Brasa, né? Ela já vinha, porque quando tinha os encontros da Convenção Batista, que nós pertencíamos à Convenção Batista Brasileira, perguntavam de onde é que vocês são. Ah, nós somos da primeira Igreja Batista Brasileira de Porto Alegre. O nome era muito extenso. E muitos também ali eram morenos, né? Então, eles abreviaram na época, Brasa. E com o fogo atestado na foto, o nome ficou Brasa e acabou se tornando ministério. Por quê? Porque na época a Convenção Batista Brasileira, ela nos convidou a nos retirar. Nós fomos expulsos da convenção. Hoje a convenção não age mais dessa forma, né? Mas na época nós fomos expulsos e aí se tornou ministério. A partir daí abriu-se várias igrejas fora do estado e fora do Brasil também. Então, Brasa é realmente Brasa por causa do fogo atestado na foto. E o Batista, porque nós somos uma igreja muito fundamentada em torno da palavra, que foi avivada na caminhada e no decorrer. Então, prevaleceu. Cada uma é autônoma, cada uma tem seu CNPJ, não temos um sistema de convenção e andamos juntos. Os pastores andam juntos num conselho, e num vínculo do coração, nada por força de obrigação ou de uma junta, enfim, ou de uma bandeira ministerial. O que nos une, o que nos mantém unidos é o coração, a amizade e a relação. Pastor, durante tanto tempo é preciso se cercar, né, de um time confiável, mas a gente sabe que é tudo muito volúvel, né? As pessoas às vezes vêm, às vezes vão, às vezes deixam. É um pastor amigo meu pai sempre falou muito também, pastor é uma tarefa, né? É uma vocação que você tem que aprender a ser deixado, né? Muitas vezes, ao longo do tempo, pessoas se desgostam por questões. Como que tu acha assim que seria uma dica, que conselho tu daria para elaborar um time coeso, assim, um time junto, que entenda e conviva também? Cara, para mim, o grande desafio de uma igreja saudável é poder agasalhar os diferentes. Então, hoje nós temos um presbitério, pastores, né, que pensam de forma diferente. Inclusive, tem entendimento diferente, mas existe uma paz que excede. E eu acredito muito nessa saúde que é promovida pela divergência, mas sempre respeitando esse vínculo que está acima de todos nós. Então, a primeira coisa é isso. Nós temos que aprender como igreja hoje, eu diria, a lidar, agasalhar as diferenças. Nós cremos, eu não creio num sistema papal também, eu não sou um ser supremo, absoluto, e qualquer que discorda é rebelde. Eu creio que a gente precisa avaliar. Não creio mais nessa teologia, não toqueis no ungido, como se eu fosse o Senhor dos senhores, né? O Rei dos reis, só tem um Rei dos reis e um Senhor dos senhores. Então a gente tem um sistema de governo, de presbitério, que trabalha essas questões todas, e nós vamos aos pés do Senhor buscar aquilo que nós precisamos do Espírito para poder caminhar
na direção. Então, essa é uma das coisas que nós não abrimos mão desse entendimento e também trabalhar a questão da liderança. Eu acho que o nosso grande desafio hoje como igreja no Brasil é ter uma liderança forte, saudável e que se relaciona. O reino para nós é um reino de amigos. Então, muitas vezes, a liturgia, a nossa mesa, muitas vezes, principalmente a mesa ministerial, ela é muito serviçal. Uau. E nós temos que virar essa mesa para uma mesa relacional de amigos. Foi o que Jesus fez. Num momento, ele disse, olha, não vos chamo mais servos. Ele virou a mesa. Mas vos chamo de amigos. Então, um grande desafio para conservar a unidade é entender que o reino é um reino de amigos. Então, muitas vezes as coisas esfriam porque nós trabalhamos muito essa questão ministerial, o serviço, e esquecemos da relação. Então, para mim, o segredo é esse. O que conserva o vínculo, a unidade, é a amizade, o vínculo que nós angariamos na caminhada. Que lindo, coisa linda, maravilhoso, incrível. Qual pastor que seria o maior desafio da liderança, na tua visão? Ou os maiores? É difícil elencar, de repente, um apenas, né? Mas quais que seriam, assim, os maiores desafios da liderança? Cara, a dependência do Espírito. Eu te diria assim, a gente vai ficando, às vezes, mais no quartel a gente chama de safo, né? Até porque os pecados são os mesmos. Então, vou te dar um exemplo. O adultério. O cara adulterou, a gente sabe o que ministrar. Adultério é pecado, precisa se arrepender. A pessoa está magoada. Nós ministramos com ela, olha, Jesus ensinou que tem que perdoar. E às vezes, pelo pecado ser o mesmo, só muda as moscas. Eu não vou terminar a minha conclusão. E a gente vai rapidamente dando diagnóstico. Ah, pecou, está magoado, tem que perdoar. Só que a gente vai perdendo, eu diria que é uma pseudo-maturidade. A gente vai perdendo a dependência do Espírito e vai dando a receita. Então, vou te dar um caso aqui para você entender o que eu faria. Isso tem norteado a minha vida para estar constantemente me rendendo à dependência do Espírito. Porque, como eu falei, eu acho que tem uma maturidade que muitas vezes nós adquirimos que, na verdade, é um esfriamento. E nós deixamos de andar com o Espírito. Uma mulher chegou para um pastor e disse assim, olha, pastor, eu odeio a minha sogra. Oh. Quando o pastor é mulher do grupo de oração, de intercessão, o pastor diz para ela, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, é muito forte você dizer que odeia a sua sogra. Vamos orar e perguntar para o Espírito, porque isso não combina com quem você é. Se sou eu, talvez, eu diria, minha irmã, tu tá magoada, tu tá com raiva, com ódio, tu não pode ter isso no teu coração, tu tem que amar, tu tem que perdoar, tu tem que exercer misericórdia e graça, e já ia orar com ela para ela se arrepender desse sentimento que ela agasalhou, mas o pastor não fez isso. O pastor disse, vamos orar e vamos perguntar para o Espírito. Quando aquela mulher se dispôs a orar e perguntar ao Espírito, ela sai daquele momento com o pastor e começa a chorar. E aí o pastor disse, aí, o que Deus te falou? Ela assim, na verdade, eu odeio o meu marido, porque há 20 anos ele compara a minha comida com a comida da mãe dele. O que tinha acontecido? Ela fez uma janta para receber a sogra não deu uma resposta à altura da expectativa que ela tinha. Então ela anunciou no início do encontro com o pastor que odiava a sogra. Mas a sogra era apenas um galho. A raiz, na verdade, era um marido que era insensível, não sabia trabalhar essa relação. Então ela foi, entendeu aquilo, o pastor orou, ela perdoou. O marido acabou o problema com a sogra. Por que ela transferiu para a sogra? Porque ela dormia com o marido. Então é mais fácil ela ter culpado a sogra. Então muitas vezes a gente sai assim, sai dando o diagnóstico, a receita, e não vai para essa dependência do Espírito. Quando eu ouvi esse testemunho, isso algum tempo atrás, isso marcou muito meu ministério. Eu acredito que essa é uma das ferramentas mais eficazes que hoje nós temos que aprender a depender e ser conduzido por ela.
Nossa, que incrível. Que baita história. Meu Deus do céu. Não, impactante. Procurar a raiz, né? A origem disso. E muitas vezes essa raiz, essa origem vem de Deus que tu não Ele vê. que revela. Ele que Ele mostra. que toca onde ninguém toca. Ele alcança onde ninguém alcança. Então nós precisamos voltar a depender do Espírito. Por isso que eu digo que às vezes a gente tem uma maturidade, os pecados são os mesmos e a gente já sai rapidamente sem consultá-la. E muitas vezes o diagnóstico, a receita não está de acordo. A gente quebra os galhos, volta a crescer aquele galho, porque nós não tocamos na raiz. Então esse é o desafio para nós. Eu acredito, não acho, eu acredito que é o grande desafio para a igreja hoje. Voltar a depender do Espírito. Uau, uau. Pastor, que incrível. É tão bonito que eu fico até sem conseguir deixar de pensar, né? Mas deixa eu te perguntar agora um problema muito atual, com muitos líderes que eu converso. Como fazer uma igreja, por exemplo, com 500 membros, ou pequena, enfim, com menos 25 de um GC, crescer de forma saudável e com qualidade, né? E não somente em quantidade. Né? Como manter a direção? Acho que o senhor um pouco respondeu, acabou de, né, querendo ou não dar uma resposta, mas a gente sabe que tem vários processos, ministérios, a gente sabe que tem várias etapas, né, várias funções, serviços, atividades, e aí do nada, eu acho que a melhor pergunta seria: como eu não me torno um ativista quando a igreja tem 500 pessoas, tem tantos processos para manter, para organizar, e fazer uma celebração de domingo, numa quarta, numa sexta, uma conferência? Como que eu me mantenho, né? E não me deixo perder no meio desses processos? Eu fui criado aos pés de pastor Gessé, que presidia ali a igreja Zona Norte, foi o homem que ouviu a voz de Deus, a voz que me chamou. E juntamente com ele tinha uma tríade, pastor Gessé, pastor Mauri e o pastor Roy. Cada um desses pastores revelava um rosto, uma virtude de Deus. Pastor Gessé era o cara da justiça, era o pastor que trabalhava sem anestesia. A disciplina dele, quando ele chamava no gabinete, tremia as pernas. Então era o pastor Gessé, ele era lá. Nós tínhamos o pastor Mauri, que era o homem da oração, da intercessão. Ele tinha uma sala de oração na casa dele, encantadora. Ele era engenheiro, ele tinha um cano, ele escrevia todos os pedidos. Era um homem que mergulhava na oração. E o Roy era o pastor ovelheiro. E uma vez o pastor Mauri, Ovelheiro. ele tirava o carrapato. O Roy era aquele que sentava, ele tinha um chimarrãozinho, e ele ia conversando com a gente, ele ia enfiando a faca, limpando, tirando os carrapatos. Então eles três. E o pastor Mauri disse para mim, disse assim: não inventa nada. Eu penso que a igreja hoje... o pastor Gessé também era mentor de uma frase que hoje é um dos pilares: procura descobrir o que o Espírito Santo está fazendo e coopera com ele. Uau. Então, eu penso que muitas vezes a gente, seduzido pelo mercado, por esse frenesi, às vezes, até para poder comunicar, a gente acaba esquecendo da dependência do Espírito, de ter uma vida de oração, de intimidade com Deus, é que dá o suporte, o sustento para poder trabalhar com equilíbrio. Eu acredito, Ricardo Glavan, acredito que a igreja, eu não tenho nada, acho que a psicologia, ela tem um papel fundamental, porém ela não pode alcançar um lugar que só o Senhor ocupa. Eu acredito que os gabinetes psicológicos estão lotados hoje. Eu tenho um cunhado que é pastor e é psicólogo, eu entendo a importância, porque a igreja tem se recusado a entrar nesse lugar chamado oração, que é o lugar de refrigério, aonde nós somos inspirados e direcionados pelo Espírito. É nesse lugar que nós vamos evitar de tropeçar caindo nas armadilhas do ativismo, desse frenesi desesperado, inventando coisas para poder atrair, como se o evangelho fosse um produto, uma mercadoria que tem que ser adequada às necessidades. Pastor Gessé dizia uma coisa muito forte para mim, André. Ele dizia assim: Jesus não tem tudo que você precisa. Jesus é
tudo que você precisa. E o evangelho ele é simples. Então, uma igreja saudável é uma igreja bíblica. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. E hoje há uma dificuldade. E eu sou pastor, faço parte do conselho, e eu não falo como quem está de fora, como alguém que tem. Eu estou em busca, não como alguém que conquistou. Deus tem me desafiado a entrar nesse lugar, porque ficou muito fácil eu bater na igreja. Mas eu acredito, principalmente nós do Rio Grande do Sul, que o papai quebrou as nossas paredes nas enchentes, acabou com a nossa liturgia, e como em Atos, lá foi perseguição, no Rio Grande do Sul foi inundação. Ele empurrou a igreja para fora. E mais, trouxe os peixes para dentro da igreja. Por quê? Porque nós somos uma igreja ensimesmada. Eu acredito que Deus, nós vivemos e estamos vivendo, na época das enchentes, uma primeira pesca. Cada um no seu cantinho teve uma pesca, fomos bem-sucedidos, porém a enchente denunciou a fraqueza das redes. Meu Deus. As redes estavam furadas, por isso o fluxo, pessoas que entram, pessoas que saem. O que Deus fez? Quebrou o nosso orgulho, nos botou de joelho, e agora Deus, depois das enchentes, está acostumando uma rede muito maior, porque eu acredito que virá a segunda pesca, e essa, conforme a palavra diz, não vai se romper. Porque nós passamos a nos servir, houve algo divino nas enchentes. Nós, como igreja, deixamos de perdemos essa visão tribal e ganhamos uma visão de reino. E passamos a nos servir. E estamos no processo ainda, mas Deus nos quer ainda de joelhos, entrando nesse lugar da oração. Estamos aí, acredito, debaixo de uma iminente catástrofe, uma possibilidade gigantesca, de 32% subiu para 65%, a possibilidade de um super El Niño. Todas as nossas forças estaduais de emergências, muitas coisas não estão sendo anunciadas, porque nós vemos um processo de decadência. A primeira enchente praticamente sepultou o remanescente, nós já víamos há décadas perdendo gente, a indústria e o comércio para Santa Catarina, em função do incentivo fiscal. Nós temos o Paraguai com outro incentivo. O êxodo está muito grande. E agora nós, como igreja, temos a chave para orar, interceder e nos mobilizar de acordo com o que as autoridades já estão se mobilizando. Está sendo estudado zona de evacuação das cidades para poder, em vindo uma situação de chuva e de inundação, já estamos preparados. Acho que a igreja precisa ir aos pés como Abraão, dizer: Senhor, por favor, tenha misericórdia. Se houver 50 justos, não destrói Porto Alegre, não destrói Rio Grande do Sul. A chave está nas mãos da igreja. E eu acredito que Deus está nos chamando para esse lugar. Então, vamos embora. Meu Deus, clamar ao Senhor. Precisamos da misericórdia, que Deus tenha misericórdia do nosso estado. Meu Deus do céu, é incrível, pastor, essa visão, né, otimista. Eu não peguei a enchente, né, nem a igreja que eu estava na época, mas essa visão, ela é a primeira que eu vejo. Na verdade, uma outra pessoa que tá aqui nessa sala, ela já tinha visto também, apesar de ter sido atingida e perdido tudo, algo como positivo, bom, né, em vários aspectos. E é incrível como tu traz isso, né? Essa frase, ela é maravilhosa, de Deus, ele empurrou a igreja para fora, né? Não se podia Deus não muda, em Atos foi assim. Em Atos foi assim, eu nunca tinha feito esse link, assim, que coisa incrível. Porque tava todo mundo dentro da igreja, isolado do mundo, né? E aí Deus ele empurra, e aí não podia ter culto, não podia ter o Covid mesmo, né? Já foi um prenúncio, as enchentes também, e não tinha como ter. E por 40 dias, 35 dias, igrejas viraram abrigos, né? A igreja do nosso amigo, o Mauro, o pastor Mauro, virou um abrigo de 150 pessoas, 140. Vocês também se tornaram... nós tivemos 250 pessoas. Depois, muito mais, junto com a Brasa Church, abrimos mais um outro com quase 200 pessoas. Então, aquilo foi lindo. Eu ouvi uma frase também, que águas paradas da dengue. Por isso que o Senhor quebrou as paredes, porque nós não podemos reter o Espírito. Uau. Nós temos que ir em direção ao mundo perdido. Deus colocou duas coisas dentro de nós e que definem hoje o significado do mundo perdido. O mundo perdido, ele tem fome de Deus
e sede de Deus porque vieram de Deus. E Deus colocou para lidar com isso, levanta a igreja e coloca dentro de nós um rio. Quem crê em mim, fluirão rios de água viva. Então, dentro de nós tem um rio para matar a sede. E ele também nos abençoou, lá em Gênesis, para que nós nos tornássemos, ele disse lá, frutificar. E uma das consequências dessa bênção, ele nos tornou um ramo frutífero. E a árvore não come do seu próprio fruto. Nós é que vamos matar a fome. O pão vivo que desceu do céu foi Cristo. Ele é o pão que alimenta e mata a fome. Quando ele foi partido, hoje nós somos chamados de quê? De pequenos Cristos. Então nós nos tornamos o quê? O pão que alimenta. Então a igreja tem que caminhar para fora. E quando ela, de forma presunçosa e soberba, quis reter dentro das quatro paredes, o Senhor vem e diz, não. Lá em Atos, cometer esse erro, então nós vamos esparramar essa semente. E quebrou e nos empurrou para fora. E como eu te falei, mas os peixes vieram para dentro da igreja. Meu Deus do céu. Incrível, incrível, pastor. Eu vou entrar em alguns assuntos, talvez, que eu sei que para ti não são polêmicos, mas para o público que vê e vai ver, é interessante saber tua visão sobre também, né? Primeiro, tá? Questão, eu sei que o senhor é um empresário, o senhor tem, né, muitos contatos e tudo, mas a questão salário, né, de pastores em geral, é algo que sempre tem muita gente que diz não, outros usam o texto famigerado do Paulo, de quem o trabalhador é digno do seu trabalho, quem não trabalha também não coma, e outros ainda continuam nisso, né? É uma divisão grande, inclusive, entre as ideias pentecostais, as igrejas mais assim, tudo, em outros movimentos. O senhor acha que o pastor poderia e deveria ter salário? E se sim, qual deveria ser a média que um pastor deveria, assim, ganhar? Pergunta difícil. Te provoquei, desculpa. Eu sei que tu vai dar a resposta. Eu trabalho secularmente. Tá? Apesar de presidir, ser fundador da Igreja Brasa Zona Norte, eu trabalho secularmente. Isso é uma questão minha, pessoal minha. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que roubam em nome de Deus. Uau. E estão enriquecendo em cima da boa fé de pessoas. Uau. Então eu, por desafio pessoal, eu trabalho para poder garantir para minhas filhas tá numa escola particular, numa faculdade particular, enfim. Eu não me permito, eu seria muito pesado para a igreja me absorver. Então, eu estou como Paulo, construindo tendas. Não tenho nada contra pastores, eu acredito que os pastores, eles trabalham, é uma vocação, é um chamado, e nós precisamos. Eu sou integral, mas não sou exclusivo. Então, eu creio no ministério integral, creio que os pastores devem receber, porque eles fazem um trabalho e eles precisam sobreviver. Eu sou contra pastores enriquecerem em nome da boa-fé das pessoas. Muitas vezes, eu acredito que a igreja ela tem que ter um conselho para estipular esses valores ali, dentro desse conselho, que sejam de acordo com o número do rebanho. O cálculo disso, a igreja local é muito individual. É muito individual, tu entende? Isso vai ser muito em função da demanda, né? Mas eu penso que o pastor não pode ter salários exorbitantes, 100 mil, 50 mil, cada um vai prestar conta de si, né? Acho que tem coisas que não são coerentes com a vocação. Então eu mantenho meu trabalho, uma proposta pedagógica para a igreja, tenho pastores ali que também trabalham, recebem, eu recebo da igreja, eu recebo um salário da igreja, eu tenho um salário da igreja, mas eu complemento ele trabalhando secularmente. Os nossos pastores também têm essa liberdade para não acabarem se tornando muito pesados ali para a igreja local. Muito bom.
Aí, entrando, continuando, perfeito a tua resposta. Sabia que... Me botou numa sinuca. Eu vou botar em outra agora. Vou botar em outra agora, mas é tudo vai por mim, vai perfeito pro crescimento. Questão da ceia, pastor. Da ceia e o próprio batismo, né? É algo bem discutido também e gera essa questão. Tem igrejas que pedem que a pessoa não tome ceia se ela não for batizada, linkando uma coisa com a outra, né? Não creio nisso. Então fala um pouquinho. Eu não vou fazer a pergunta que eu tô me sentindo mal, mas tu já entendeu o que eu pergunto. Eu não creio nisso. Né? A palavra diz, quem não bebe do cálice, não come do pão, não tem parte comigo. Se nós analisarmos isso, se eu disser para uma pessoa que ela não está habilitada porque pecou, isso está calcado, sempre estará calcado numa comparação. Uhum. Se eu digo que ela não está em condições, é porque alguém tem condições. E se eu disser que alguém tem condições, eu vou cair no mérito. E a graça, ela não é meritória. Deus já trabalhou essa questão do pecado, porque ele perdoou todos nós. Eu estava vindo para cá, agora eu perguntei para uma irmã, deixa eu te perguntar uma coisa, minha irmã estava ministrando com ela, e ela cometeu um pecado ali, estava confessando para mim, eu disse, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu crê que tu é perdoada porque tu te arrepende? Ou tu te arrepende porque você já foi perdoada? Nossa, essa pergunta muda toda a história. Deus já lidou com o pecado, nós já estamos perdoados. A maneira que eu alcanço o perdão é através do arrependimento, mas eu já estou. É como se fosse o recibo. O recibo eu alcanço pelo arrependimento, mas a dívida já foi paga. Então eu não posso, na minha concepção, respeito, cada um vai prestar conta com o Senhor, mas eu não posso separar. Naquela mesa, quando Jesus faz a última ceia, tinha um cara que estava traindo ele não removeu a cadeira e nem o impediu de comer do pão e beber do cálice, que era Judas. Vendeu ele. Os outros, Jesus já sabia, juravam fidelidade, estavam todos imergidos numa soberba. Tu imagina Jesus sentado dizendo assim, um de vocês vai me trair. Que peso, meu. Ali tinha 12. Por acaso sou eu? Imagina que notícia bombástica. Alguém vai trair. Por acaso sou eu. Tu vais perceber, isso é uma brincadeira. Sim, deu uma piada maravilhosa. Essa piada. Eu peguei aqui, eu só reforcei porque eu fazia tempo que eu não era. Senhor, essa é maravilhosa também. Muito brincadeira, misericórdia. Já não dá para falar qualquer coisa assim, mas é mais um âmbito da brincadeira. Sim, vocês estão entendendo. Então, olha só. Até o que eu tava falando? Ele tava com 12 e eles estavam imbuídos de uma soberba. E por que 12, tu vai ver que eles estão soberbos? Jesus diz assim, olha, um de vocês vai me trair, eles não dão bola, porque logo em seguida eles estão discutindo quem vai ser o maior. É verdade. Pô, uma notícia bombástica daquelas. Eles não dão e começam a discorrer sobre quem vai ser o maior. Jesus tinha falado que um ia trair. Eles não ligaram, não tinham percebido isso. Uau. Então já tinha ali pecado. Jesus já sabia. Já sabia que um estava jurando fidelidade, iria negá-lo. E Pedro, quando nega, ele pragueja. Ele amaldiçoa. Tá? Ele não remove a cadeira. Ele sabia que todos que juravam fidelidade, por quê? Ele sabe, ele é o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Se ele não removeu a cadeira, como é que nós vamos impedir que alguém se achegue? Então eu penso dessa forma. Maravilha. É o que eu creio e que o papai aí conduza cada um sabe naquilo que receber da parte do Senhor. Mas remover, retirar, cada um analise o homem a si mesmo. Eu não tenho nenhuma base para julgar. Aliás, porque qualquer um, se dissermos que não temos pecado,
mentimos e a verdade de Deus não está em nós. Então todos nós nos aproximamos da ceia em pecado. Sim. E é que antigamente tinha assim, uma prática em algumas igrejas de na semana da ceia, eu tenho que me cuidar. Eu não posso brigar com o irmão. Essa semana domingo tem ceia. Eu ouvi, inclusive, minha mãezinha várias vezes. Não grita, não brega, que essa semana é dia de ceia. Isso vai incutindo, criando em ti. E quando tu descobre que quem tá pregando, presidindo, quem é pastor, se a gente tirasse e expusesse num telão os erros, os pecados diários de todo mundo, quem ficaria? quem é que vai ficar na igreja? Tu entende? É apesar, né, dos pecados, é apesar dos erros, né? Não que não... Essas questões a gente vai agindo e o significado e o conceito vai se perdendo. Vou te dar um exemplo. Tu vai na igreja, como vai? Eu sou igreja. Começa por aí. Tá lá no altar. Tá me dizendo que ali onde a gente sobe aqui no altar, o altar é o nosso coração. Uau. Eu uma vez, nunca me esqueço, eu botei, eu fiz uma pista de skate dentro da igreja. E aí alguns irmãos disseram que eu profanei o templo. Dentro, não foi irmãos de fora, irmãos de dentro que eu profanei. Virou um profanador, profanei. Então, esses conceitos que não são verdadeiros acabam sendo entronizados e a gente vai perdendo o significado das coisas, vai perdendo sentido, né? Que nem essas heranças que, na época, nós tínhamos um outro tipo de entendimento, tu entende? Eu acredito que tudo coopera para o bem, todos esses exageros cometidos em nome de Deus foi produzindo morte, só que essas plantas que morreram adubaram o solo e as árvores que vieram depois foram se fortalecendo e a igreja está num processo evolutivo e muitas coisas daquilo que inclusive eu pregava, eu não acredito mais. Uau. Nós estamos num processo. Sinal de inteligência, né? Você mudar de opinião por ter encontrado uma informação. Eu nem vou te dizer o que eu pregava aqui para nós não entrar. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu sei que tu já tá me alertando, que é pra dizer, olha, já deu duas, já perigosa. Eu não vou nem dizer. Então não vem com pergunta que tu tá pensando em jogar isso aí, eu já não vou nem fodar. Mas todo mundo mudou de ideia, amadureceu, né? A igreja está num processo evolutivo. Evolutivo. Nós estamos crescendo a estatura do varão perfeito. Na época, aquilo servia para garantir consciência, depois se tornou uma herança religiosa. Teve sua função, e aí cumpriu um papel. Para uma etapa, para uma fase. O fato é que nós, como corpo, nós amadurecemos. E a igreja está nesse processo, uns mais atrás, uns mais na frente. O fato é que essa igreja tem marido. Uhum. E às vezes ficou muito fácil, também muito comum se bater na igreja. Uhum. A igreja tem um noivo que está tornando uma igreja santa, amém, pura, sem ruga e sem mácula. Amém. Amém? Maravilha. Pastor, a terceira idade. Meu pai, eu te falei, tem 80 anos e muitas vezes ele pensa assim, né? Eu já fiz tanto. Aí a gente vê que aqueles irmãozinhos mais velhinhos, de repente a irmã Estelita de uma outra igreja que tá por aí, pregava, cantava, tocava e tudo. É natural que a gente tenha nos ministérios, a gente mais disposta, com mais tempo, mais ativa. Como que o senhor vê que poderíamos incluir o pessoal da terceira idade, né? 60, 70 a mais, que já tem a mesma disposição de ficar 4, 5 horas numa conferência, num culto, em pé. Mas que também, se a gente deixa lá, parece que fica meio com um busto, um totem um totem passado, que a gente passa a mão na cabeça dele quando vence. Obrigado por tudo que tu fez. Mas fica no teu canto aqui, que a gente vai... Qual a sua visão sobre a terceira idade na igreja e principalmente como a gente inclui essas pessoas, né? Nós temos um movimento ali um ministério chamado Aventurário dos Sonhos, que reúne 60 mais aí e trabalham com viagens, encontros mensais. Legal. E fazem para fora. Nós temos um culto também de ensino
E a gente percebe que muitas vezes, no culto domingo pela manhã, que não tem a banda, que é um violão e voz, uma coisa mais... Porque o barulho, muitas vezes, também afugenta as pessoas que têm mais idade. É verdade. Nós jovens, é griteiro, né? Nós jovens, eu já estou com 58, eu estou quase entrando Muito pro jovem, grupo. eu calculo a idade pela mente. E então a gente tem ali esse culto que também favorece a assistência, mas a gente tem que cuidar, porque eu acredito que nós, e eu me incluo nisso também, né? A gente comete um crime. E Paulo Borges Júnior tem uma visão muito clara a respeito disso, que é conectar gerações, porque existe uma sabedoria que muitas vezes ela é cruel, que vem com as cãs brancas. Uhum. Ela é cruel por quê? Porque tu vai descobrir a fatura veio e tu não tem mais força para mudar. Só que esse ensino doloroso, ele serve para nos alertar. Então, nós já fizemos ali encontros, inclusive nós temos que voltar a trabalhar isso, é ouvir os mais velhos. Uma vez nós perguntamos, o que tu te arrepende? Aquilo trouxe uma graça, misturamos o culto de jovens com o meu pastor Eloy, que era um ancião, e entrevistamos alguns velhos no culto. O que você se arrepende? Aquilo foi uma riqueza. Porque meu pai dizia assim, sábio, meu filho, meu falecido pai, é o cara que aprende com o erro dos outros, porque daí ele não precisa sofrer. Era o que Israel deveria ter aprendido com o erro dos seus pais, mas eles caíam e repetiam o mesmo erro. Então tem muita riqueza na vida dos velhos que precisam, de alguma forma, nós pastores, e aqui fica para todos nós, promover esse encontro de gerações. Essa sabedoria que precisa ser repassada e com certeza iria economizar muito sofrimento para todos nós. Uau. É um desafio. Muito bom, excelente. E pastor, antes de entrarmos no Instituto, né, eu queria falar muito sobre uma questão que me toca, que é a questão dos ministérios, que Paulo fala em Efésios. E hoje em dia difundiu-se muito essa história dos ministérios e tudo. E aí eu queria saber assim, se a igreja, né, ela trabalha com essa vertente, otimizando cada ministério no seu lugar, que o 6:12 fala que é para abençoar a igreja, né? Os ministérios são feitos para isso. E que bom que seria que estivesse todos, né? O evangelista, Deus deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e tal. Que bom se tivéssemos todos, que um acaba meio que equilibrando o outro e, de certa maneira, ajudando. Ou seja, o que tu tem pouco de empatia por ser mais racional, lógico, no ministério de ensino, eu tenho mais calma e mais paciência, cuidando e rindo com os que riem, chorando com aqueles que choram, por ser mais pastoral. Já tem outro que não gosta muito da igreja, mas traz 500 pessoas para dentro, que é o evangelista. Então, fiquem aí. Tu não vai comigo? Eu vou buscar mais gente lá fora. Então, todos eles são muito importantes, né? A visão ministerial. Como que a Igreja Batista Brasa, ela lida com os ministérios? E emendo uma pergunta. Você acha que hoje em dia o ministério do pastor reflete muito a atividade da igreja? Por exemplo, um pastor muito mais de ensino cria seminários, cursos, culto de ensino, fabrica livros, tem uma livraria na igreja, coisas assim, e acaba deixando, de repente, o lado pastoral, né, mais de lado, e o pastor mais pastoral. Aqui eu não falo de títulos, né, se você não compreende ainda os 5 ministérios, está tudo certo, essa resposta não vai ser para ti. Mas se compreende, né, para quem entende, tem uma ânsia grande, pessoas me perguntam ali no meu Instagram, né, André, uma igreja, pastor Luciano Subirada, comunidade de alcance, por exemplo, focada mais nisso, naquilo, né? Você acha que tem a ver com o ministério? E qual que é a tua visão, assim, sobre esse desdobramento? Eu creio que nós cometemos um erro, atribuímos aos dons ali uma função hierárquica. Uhum. Né? O apóstolo, para mim, tudo aquilo ali é piso. Que legal. É o suporte. E eles são extremamente funcionais. Que servem à igreja e que vêm com um claro propósito de equipar os santos. Exato. Então, o que eu acredito assim? Muitas vezes nós pegamos o evangelista que está
personalizado no irmão que tem essa graça e nós o isolamos. Uhum. E ele faz todas as ações evangelísticas. Eu creio que esse cara que recebeu da parte do Senhor, que tem essa graça, ele deve compartilhar dessa unção, desse dom com os santos, não para que somente ele evangelize, mas que os santos passem a evangelizar. Uau! Então, o apóstolo, Uau! nós não temos consagração de apóstolo, nós queremos na função apostólica. Esse apóstolo, o que ele tem que fazer? Às vezes ele está e é personificado numa pessoa, e eu creio nisso, ele tem a função, o dom, mas ele tem que pegar, esse cara fica isolado, ele que vai... Não, mas ele tem que compartilhar esse dom com os santos para que a igreja passe a exercer uma função apostólica. Uau. Então aí o crescimento ele é exponencial. Eu tenho uma igreja que caminha sendo equipada, ela passa a exercer uma função apostólica, ela passa a evangelizar, ela passa a profetizar. Então eu creio nisso. O pastor, o cuidado. O pastor recebeu uma graça de Deus. Ele tem que compartilhar com sua liderança Para que todos passem a cuidar. Eu acredito que o rebanho todo do Senhor, aqui pode ser que dê um nó nas tripas. O nosso rebanho, as ovelhas estão lá fora. E domingo se reúnem os pastores que Deus levantou para pastorear as ovelhas que estão. A paróquia está lá fora. Então, é claro que nós somos todos ovelhas do nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Mas ele quer nos transformar como pastores da cidade. O que as pessoas precisam hoje é um amor de fato, não de língua, de cuidado, serem amadas. Quando elas se encontrarem com esse amor verdadeiro, a graça de Deus calcada que está sobre nós, torna esse amor irresistível. Então, esse é o segredo para mim. Então, os ministérios são bênçãos, são verdadeiros, estão aí para equipar os santos. Nós não temos que separar, isolar essas pessoas que têm essa graça e que são levantados por Deus. E às vezes a gente comete esse erro e aí nós estamos deixando de crescer a estatura do varão perfeito que é Cristo para realmente ter uma ação coletiva. Todos os dons, para mim, eles são para serem repartidos. Para que a gente aí, repartindo, seja uma igreja rica da presença de Deus. Porque os dons carregam o quê? São veículos da manifestação. E Deus está desesperadamente, ansiosamente, eu diria, desejoso de se manifestar. E ele elegeu os dons. Então os dons precisam ser repartidos. E à medida que nós repartimos, o que tinha 5 ganhou 10. O que tinha 2 ganhou 4. E o que escondeu, não quis repartir. Só existe... Todos os dons, para mim, eles têm a natureza do cordeiro. Eles vieram para ser repartidos. Para serem multiplicados. Se alguém presumir segurar, esconder, reter, vai ter um encontro difícil naquele dia. O que tu fez com o que eu te dei? Inclusive, a Bíblia diz, aquele que come, bebe e goza do fruto do seu trabalho é dom de Deus. Se o dom deve ser repartido, nós temos que ressignificar a riqueza que nós temos recebido de forma pessoal. Então tem um texto que eu quero deixar para quem nos ouve, que eu acho muito lindo e tem muito significado. Diz assim, e eu gosto dessa versão NVT, que está lá em 2 Coríntios, deixa eu botar aqui para mim, no capítulo 9, no versículo 8, diz assim, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam.
e muito mais para repartir com os outros. Então, toda a riqueza que para em você vai ser para a tua perdição. Agora, uma riqueza que vem para você e tu reparte, isso vai te trazer e vai te tornar mais parecido com quem? Quem veio e repartiu conosco as riquezas do Pai? Foi o próprio Jesus. Então, fica aí esse texto que é muito me toca muito e fala muito comigo. Que lindo, pastor, que lindo. Tu estava me falando uma coisa importantíssima de novo. Na verdade, tu falou um monte de coisa, assim, que eu vou ter que ver essa entrevista aqui. Eu recomendo que você faça o mesmo. Não assiste no vezes 2, não. Você vai perder coisa. Volta lá no começo, assiste devagarinho e com cuidado. E de preferência que nem eu com um caderninho na mão para anotar. Um insight incrível trazido por ti foi: Deus sempre foi relacional, sempre buscou. E a igreja, às vezes, ela isolando aquele irmão, né, não se torna relacional na sua potência. Porque até pode ser que tenha, mas o abranger do compartilhar, ele compartilhou o seu filho com a humanidade. Então Deus sempre esteve compartilhando, né? E aí uma coisa que eu estava pensando enquanto tu estava falando, nada impede que você tenha os 5 ministérios que você falou, pra gente parecer mais com o Cordeiro, que foi Jesus. E lendo a vida de Jesus, ele tinha os 5. Engraçado que hoje a gente... Ele era profeta, ele era apóstolo, ele era evangelista, ele era mestre, ele era pastor. Então, fazendo como tu tá falando, todo mundo vai ser equipado a ponto de ter 5. Ou a mais. Bíblia diz, 1 põe 1.000 a correr, 2 põe 10.000. Olha só. Então, se tem um evangelizando, ele ganha 1.000. Agora, se ele compartilha com o outro... Meu Deus. Isso aumenta de que forma? De forma exponencial. Então nós temos que caminhar nesse sentido. Maravilha, maravilha. Pastor, vamos falar do Instituto um pouquinho? Sim. Que foi um pouco o que me trouxe aqui. Tem sido uma bênção para a comunidade. E eu não sabia que partia dessa igreja, que o senhor presidia ele, mas eu já tinha ouvido. Conta um pouquinho sobre o Instituto hoje pertencente ali à Igreja Batista Brasa de Canoas. O Instituto, o que é? Ele veio oriundo das Canoas, enchentes. Não, desculpa, da Zona Norte. É que eu tô com o pastor Gilberto, que tá para vir aqui também. Desculpa. O Instituto, o que ele vem? Na verdade, nós temos um DNA. A gente entende aqui, tem um texto que fala muito conosco, Provérbios 31, no versículo 8 e 9, diz assim: fale em favor daqueles que não podem defender-se, garanta a justiça para os que estão desamparados, sim, fale em favor dos pobres e dos necessitados e faça-lhes justiça. Eu acredito que a igreja é o único ente que agasalha essa missão e que pode realmente fazer a diferença no local onde já está inserida. Então, a partir disso, nós plantamos o Instituto, que veio oriundo das enchentes, mas nós sempre tivemos na história da igreja, a igreja pegou fogo em 2014. Meu Deus. Com destruição total, 2.800, sabia disso? 2.800. E nós fomos amados por essa igreja orgânica, que independente de placa, ela é viva. Meu Deus. Foi 2.800 metros quadrados e todos os nossos ministérios foram encampados pela igreja. A primeira oferta que nós recebemos para nos reerguer foi de 700 pastores reunidos em Foz do Iguaçu, que descobriam, 5 pastores nos conheciam, nos mandaram uma oferta. Então, nós fomos frutos. Sempre me disseram que o Rio Grande do Sul é muito sectário, é muito dividido. Mas eu provei de um amor e que foi verdadeiro e que nos levantou de uma igreja que independe, que é muito maior do que as placas que nós vemos aí, que foi o motivo pelo qual nós levantamos e a partir daí montamos o Instituto. Uau. Mas sempre tivemos na nossa história essa chama. No incêndio da igreja, nós tínhamos 5 pessoas moradores de rua dentro da igreja. Nós tínhamos já uma casa de acolhimento para estrangeiros. Nós tínhamos uma casa de acolhimento para homens em situação de vulnerabilidade. Então, nós recebíamos pessoas de tudo que era lugar, do sistema prisional, do FASE, adolescentes. Era uma mistura. Sempre o Senhor nos trabalhou, nos levou para esse lugar. E o Instituto, nós selamos a edificação dele depois das enchentes. Minha avó dizia assim, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então nós começamos a ver que a igreja é o ente que agasalha o espírito que promove mudança de entendimento.
E nós, então, nos dispomos a equipar as pessoas menos favorecidas que foram assoladas pela enchente, principalmente na região aqui do Sarandi. Mas nós temos gente de várias cidades que participam ali dos cursos. São 5 pilares o Instituto. Nós temos na área de saúde, nós temos psicólogos, psiquiatra que atende a comunidade carente. Nós temos na área de assistencialismo, assistência social, assistência jurídica. Nós temos na parte educacional, nós temos na parte de esportes e nós temos aqui, o que eu falei? Lazer, esporte, educação, saúde, a memória do gaúcho está pifando. São 5 pilares. Assistência social, saúde, esporte, cultural e educacional. São 5 pilares. Então, nós atuamos ali, promovendo cursos de capacitação, chamamos empresas, os irmãos saem dali empregados, as pessoas são encaminhadas, inclusive, pelos pastores das mais variadas regiões periféricas da cidade. Então, a gente promove esses encontros, capacita para alcançarem maiores posições no mercado de trabalho. Tem cursos nas mais variadas áreas educacional, temos na área da saúde emocional. Então, são várias frentes que acabam trabalhando, equipando essas pessoas que não têm acesso ao conhecimento para poderem buscarem posições maiores no mercado de trabalho. Então, esse é o Instituto Brasa Zona Norte. Tem jiu-jitsu também, que é a área de esportes, tem futebol, que a gente está montando com o Marco Aurélio. Então, é uma série de ações da igreja promovendo o quê? A gente se traveste, a gente quer, na verdade, buscar uma relação com a comunidade porto-alegrense para, através dessa relação, revelar quem Deus é. Então, a gente busca uma relação de amizade, foi o que Jesus fez. Ele disse, não vos chamo servos, porém de amigos, porque tudo que recebi do Pai tenho revelado a vós outros. Então, existe uma revelação que é decorrente de um vínculo de amizade. Então, a gente se novamente ele compartilhando. Agora nós estamos travestidos de uma mesa de serviço para equipar as pessoas, buscamos uma relação e, através dessa relação, nós revelamos quem Deus é. Uau! Então, essa é a proposta. Temos também uma casa que acolhe pessoas, pacientes da Rede SUS, acompanhantes da Rede SUS, que vem do Brasil inteiro, porque Porto Alegre é a 5ª cidade de referência, a nossa medicina é muito evoluída e nós ficamos com acompanhante até o final do tratamento com pensão completa gratuita. Uau! Então, tem pessoas que estão morando há 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa casa de acolhimento que faz parte do Instituto. Então, esse instituto atende pessoas em vulnerabilidade, pessoa não tem dinheiro, tem esporte, educação, saúde, tratamento psicológico, tudo. Assistência jurídica, assistência social, nós buscamos os direitos, enfim. Todas essas ações no sentido de mudar a condição da pessoa e, principalmente, colocar a boa semente no coração delas. Mostrar através desse relacionamento quem Deus é. Isso vai ser fantástico. Nós temos a área cultural lá também, é outro pilar. Nós temos uma escola de dança, ritmos, que nós temos um espetáculo que é feito ali no Teatro da Unicinos, na Nilo Peçanha. Então a gente faz o espetáculo todo da Palavra de Deus, as pessoas vão e a gente prega no final do espetáculo a Palavra de Deus. Então também estamos usando os elementos da cultura, a dança, para comunicar as virtudes do Evangelho. Teatro, a dança, utilizando o que Deus deu, né? Para comunicar a riqueza cultural, poética que Deus tem e que Deus é. Deus é poeta. Maravilha. Pastor, onde fica o Instituto? Fica na Avenida Baltazar, 430. Vocês aí que nos assistem, nos ouvem. Aquela é tua, pode falar. Participa aí com a gente, vai visitar, vai ser uma honra receber e apresentar o Instituto para todos vocês. E a Igreja Batista Brasa Zona Norte fica ali na Dona Alzira, 275, bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre. Que bom que o senhor, criando o Instituto com futebol, parou de profanar o templo. Ali era skate. Então, imagina se tivesse skate, dança. E bom que o senhor pelo menos parou de... não profano mais, não tô mais. Não comete mais esse pecado. Esse pecado eu tô livre agora. Tá.
Pastor, que alegria, meu amigo, que prazer, que conversa agradável, que quantos insights, que honra te conhecer pessoalmente, né? E eu espero um dia estar na sua igreja, visitá-lo, dar um abraço. Vai ser uma entregar alegria o meu conhecer livro. teu livro. Vai ser incrível. Vai lá. Tua esposa já está receber. cotada para vir, tomara que venha o quanto antes para a gente comunicar e falar mais sobre outras coisas também, o papel da mulher, como ser mãe, né? Esposa de um pastor tão engajado e tão abençoado, né? É o papai, é o Senhor. Tamo junto, querido. Prazer te conhecer, André, prazer a todos. Foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Amém, amém. Obrigado por você ter acompanhado a entrevista até aqui. A gente encerra essa super entrevista. Não perca nenhum minuto dela. Cada minuto é valioso, é precioso. Com o pastor Ricardo Glavan, ele que preside a Igreja Batista Brasa da Zona Norte e o instituto que você ouviu, que é uma bênção para a comunidade, não só para o bairro Sarandi, mas para outros bairros também. Se você ainda não é inscrito no canal, tá de bobeira, né? Se inscreve nesse canal aqui que ajuda a gente a levar essas mensagens, como a do pastor Ricardo, cada vez mais adiante. Curte esse vídeo, compartilha também, comenta aqui, qualquer dúvida ou pergunta, a gente está à disposição para encerrar. Até a próxima segunda e mais um episódio do Pod Sante. Tchau, tchau.